sempre é um prazer estar com todos. Que a paz de Deus reine em nossos corações e a luz dos ensinamentos do Divino Mestre adentre as nossas almas, iluminando nossas vidas. Olha, meus amigos, eu confesso que já estava saudoso deste ambiente de estudos e agradeço aí, do fundo do meu coração, os amigos Alfredo, que eu já conheço há muito tempo, e a Thelma, que faz parte dos amigos do presente mais recente, pela confiança e convite, e me sinto honrado em participar deste projeto. Sejam todos bem-vindos a mais uma live do Centro Espírita Caminho da Luz da cidade de Botucatu. Gratidão por suas presenças. Muito bem. Hoje escolhemos uma das parábolas de Jesus. E a Marli disse da falta de divulgação, né? Não é só o seu sentimento, não. A gente percebe que ela não é tão divulgada. E parábola, minha gente, foi a maneira aconchegante, o jeito carinhoso que ele, quando digo ele, o nosso querido mestre, adotou para levar os seus ensinamentos a bom termo aos corações dos seus ouvintes, para que eles assimilassem e guardassem as suas lições. Ele falava de uma maneira singela, muito simples, porém, claro e objetivo, atraindo multidões que se magnetizavam diante de sua figura celeste, porque, como Mateus anotou lá no seu evangelho, ele as ensinava como quem tem autoridade e sabedoria, o mestre de todos nós. Suas parábolas eram simples na linguagem, porque todos conseguiam entender, mas no conteúdo era de um profundo ensinamento moral para todas as épocas, a de ontem, a de hoje e a do porvir. E buscando o significado de parábola, da palavra parábola, encontramos o pai Aurélio dando a seguinte definição: é uma comparação desenvolvida em uma história curta. Olha que maravilha! Ele não passava um romance difícil de ser guardado. Não, uma historinha curta, para vocês gravarem. Aí eu segue, cujos elementos são fatos da vida cotidiana, para não ter dificuldade mesmo. Era coisas que eles lidavam no dia a dia. E diz Aurélio, né? Trazendo um fundo moral muito grande. É exatamente assim as parábolas de Jesus. Em sua magistral didática, quando ministrava suas lições, e as multidões embevecidas bebiam o elixir da Boa Nova que fluía dos seus lábios, dulcificando os corações. A gente vai perceber, e aqueles que têm certa intimidade com o Novo Testamento, e eu repiso sempre nas minhas conversas, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, 4 livros maravilhosos, e ali a gente depara que às vezes ele é o semeador, em outras é o pastor de ovelhas, o proprietário do campo, o pão da vida, a fonte de água viva, a videira verdadeira, o Senhor da vinha. Hoje, meus amigos, iremos estudar a parábola da rede, que está anotada lá em Mateus, no capítulo 13. São 3 versículos, 47 a 50.
Esse capítulo é chamado por alguns exegetas de o discurso das parábolas, onde são narradas 7 parábolas, e olha, distribuídas de uma maneira inteligente, numa sequência, até apresentar uma conclusão na última. A primeira é a do semeador. E o semeador saiu a semear, né? Todo mundo já sobejamente conhece esta, né? Após vem as demais. A do joio. O reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente no seu campo. A partir desta, a gente observa que ele converge as suas palavras para um objetivo ali, um ponto central, o reino dos céus. Aí vocês podem estar se questionando, mas a do semeador não menciona em nenhum momento reino dos céus. Amigo, nós nos enganamos. Está implícito em suas entrelinhas, porque para estabelecê-lo em nós, este reino, precisamos estagiar, precisamos percorrer a beira do caminho, as rochas, os espinhos, até atingir a terra boa, que a gente pode considerar assim, o estado de sublimação da alma conquistado por nós, conseguido por nós no curso do tempo, no curso do tempo. E aí vem a do grão de mostarda. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que o homem plantou no seu campo. A do fermento. O reino dos céus é semelhante a uma mulher que tomou e escondeu 3 medidas. A do tesouro escondido. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, que o homem, tendo achado, o escondeu. A da pérola. O reino dos céus é semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E a 7ª é a da rede, que é o objetivo dos nossos estudos de hoje. E ao lê-las, a gente observa que todas se referem ao reino dos céus. E em todas, Jesus nos dá indícios de como estabelecê-lo em nosso íntimo. Agora, meus amigos, para que isto se efetive, é necessário trabalharmos com boa vontade a nossa transformação moral, realizando a tão falada reforma íntima. Porque enquanto o nosso interior permanecer maculado, o reino dos céus ainda não se estabeleceu em nós. Faz muitos séculos que estão nos sinalizando para esse sublime trabalho. Podemos considerar o brado daquele que foi o precursor de Jesus. Vocês estão lembrados. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Olha aí o reino dos céus. Já está posto o machado à raiz das árvores. Olha essa lição. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. A gente depara ao longo do Evangelho com várias citações dessa separação, né? Acabamos de falar do joio e do trigo. O grande julgamento, lá no final de Mateus, ele fala lá da separação. Vinde, benditos, né? Dos cabritos e das ovelhas. Aí, Humberto de Campos,
Humberto de Campos, pela psicografia do Chico. Eu não me canso de fazer essa referência, viu, quando eu trato nas minhas conversas dos primórdios do desiderato desse nosso querido mestre. Mas o Humberto nos conta no livro Boa Nova que por volta do ano 30, Jesus, sentado como um peregrino nas adjacências do templo, foi notado por um grupo de sacerdotes e pensadores ociosos, que se sentiram atraídos pelos seus traços de formosa originalidade e pelo seu olhar lúcido e profundo. Alguns deles se afastaram sem maior interesse, mas Anã, que seria mais tarde o juiz inclemente de sua causa, e eu acredito que seja o Anás, não estou aí admitindo, aproximou-se do desconhecido e dirigiu-se-lhe com orgulho. Eu estou lendo Boa Nova. Galileu, que fazes na cidade? Passo por Jerusalém, buscando a fundação do reino de Deus, exclamou o Cristo com modesta nobreza. Fundação do reino de Deus. Reino de Deus? Tornou o sacerdote com acentuada ironia. Que pensas tu venha a ser isso? Esse reino é obra divina no coração dos homens, esclareceu Jesus com grande serenidade. E eu convido aqueles que já conhecem, recordar, e aqueles que ainda não tomaram conhecimento, buscar aí esse maravilhoso livro, essa maravilhosa obra, no seu capítulo 3, Primeiras Pregações, e se deleitarem com o desdobramento deste diálogo que é maravilhoso. Portanto, meus amigos, recebemos o notável convite há mais de 2000 anos. Vamos ao texto agora da parábola. E o Cristo inicia assim, conforme Mateus. Finalmente, observe que Jesus irá narrar esta parábola que nos mostra como uma conclusão, após nos apresentar as 6 anteriores. Finalmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede que foi lançada ao mar e apanhou peixes de todas as espécies. Depois de cheia, os pescadores puxaram-na para a praia e, sentados, puseram os bons em cestos, mas deitaram fora os ruins. Assim será no fim do mundo. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Muito bem. Como toda parábola contada por Jesus, essa também está plena de ensinamentos e composta de alegorias, símbolos, metáforas, figuras, e com a ajuda e o apoio da espiritualidade, dentro dessa bibliografia extensa da doutrina espírita, nós vamos buscar a interpretação. E a gente observa que no texto existe um grande ensinamento com relação à nossa renovação moral, orientando-nos a caminhada na direção do aprimoramento, quando ele ressalta a separação dos bons e dos ruins, reservando os primeiros baseados em suas conquistas e descartando os demais pelas suas incúrias, pelos seus desleixos, pelos seus interesses. Mas, meus amigos, sabemos que o Pai, em sua misericórdia,
não descarta um filho sequer. Não existe o filho predileto. Somos todos iguais na sua presença. Somos todos iguais. E a gente se depara ali em O Livro dos Espíritos, que ao nos criar, ele deu o mesmo ponto de partida para todos nós. E Jesus nos assegurou em uma outra parábola, dizendo: assim, pois, não é da vontade do vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. Observaram? Então, gente, ele diz que o reino dos céus é semelhante a uma rede que foi lançada no mar e apanhou peixes de toda espécie. A expressão reino dos céus é muito usada por Mateus. E Jesus nos dá indícios de como encontrá-lo. E nessa parábola ele compara o reino dos céus a uma rede lançada ao mar. Agora, qual é o significado de reino dos céus, hein? Como o entenderemos? Meus amigos, para nós espíritas, abre uma nova concepção, né? E nós podemos entender, compreender que esse reino não é um lugar, não é uma localização geográfica no universo. Através dos ensinos espíritas, aprendemos que reino dos céus ou reino de Deus é uma conquista franqueada a todos nós, a todos os espíritos. É um estado íntimo de alma, um estado sublimado conseguido pela alma ao longo da sua caminhada, trabalhando incansavelmente em sua transformação, bem como a transformação da humanidade, aplicando aí a solidariedade, a caridade, né? Combatendo o orgulho e o egoísmo, porque uma das leis morais de Deus é a sociedade, né? Nós somos responsáveis pelos momentos, pelas localidades em que nós nos estabelecemos. Então, por isso que a transformação nossa e ajudando a humanidade, procurando o que? Eliminar as nossas imperfeições e desenvolvendo as virtudes. Mas aí vem uma pergunta, né? Onde encontraremos esse reino? E aí eu recorro novamente ao Evangelho, lá em Lucas, quando o mestre é interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, e ele responde: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Não vem. O reino de Deus não vem, então, com essa aparência. Nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali. Porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. É uma conquista íntima. É uma conquista íntima de cada espírito. E a gente vê que na parábola, esse reino é comparado a uma rede, né? Uma rede perfeita que, lançada ao mar, apanhou peixes de todas as espécies. E aí a gente pode entender, vocês podem ter as suas interpretações, e vocês sabem que nós estamos aqui passando a nossa, com uma contribuição aqui do nosso estudo, da nossa preparação e de como nós entendemos, né? Mas eu, por exemplo, considero essa rede como a lei
de Deus, que abrange todos nós. Essa lei de Deus é lançada no mar da humanidade, abrangendo todos nós. E para não ter dificuldades, lá na questão 621 do Livro dos Espíritos, está bem claro. Bem claro. Onde está inscrita a lei de Deus? E eles respondem, na consciência dos homens. Né? Então, essa rede, ela abrange todos nós. E os peixes? Representam os peixes de todas as espécies, apanhados, representam os homens com toda a sua heterogeneidade, né? Que a gente olha no mundo e a gente vê as diferenças, né? De raças, de credos e outras diferenças, né? E a lei de Deus oferece a todas as criaturas instrumentos que, se bem aproveitados, poderão possibilitar ao espírito a ascensão a novos patamares de progresso. Ou seja, nós vamos nos aprimorar. Aprimorar. Muito bem. Seguindo mais um pouco no texto, observamos a seguinte colocação. Assim será no fim do mundo. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Olha, à primeira vista, esse versículo sugere que estamos destinados a aguardar o momento do fim do mundo ou do julgamento final. Sempre no sentido punitivo, né? Virão os anjos e separarão, né? Os cabritos das ovelhas, e porá as ovelhas à direita, mas os cabritos à esquerda. Separarão o joio do trigo, não é assim? Como se a divindade viesse a demarcar e sem dar nenhuma oportunidade àqueles que ainda estão marcando passo, né? Mas fim do mundo é um fato de natureza evolutiva. Significa o fim de um período e o início do outro. A espiritualidade nos diz que nós não percebemos quando se deu a transição de mundos primitivos para os que estamos vivendo agora. E que não haverá um cataclismo aí para a transformação, para a regeneração. Vai ser uma transformação moral. Moral. É o fim do mundo velho com as suas confusões, suas guerras, suas injustiças, seus ódios, tão comuns em um mundo imperfeito como o nosso, possibilitando ali o advento de um mundo novo, né? Às vezes eu comento em algumas prosas, né, na casa espírita, ou comentava quando fazia presencial, sobre as nossas reações, né? Como o nosso comportamento, as nossas atitudes ainda demonstram as nossas imperfeições. Eu não levo desaforo para casa. Comigo é assim. Bateu, levou. Não é? Quem bate esquece, mas quem recebe o tapa jamais esquece. E outro dia eu ouvi no vidro traseiro de um carro essa frase. A minha educação depende da sua. Gente,
como que a nossa educação pode depender de terceiros? No final de um dia, a gente vai ficar ali fazendo uma análise, né, dos diversos contatos que nós tivemos no dia, e aí a minha educação vai depender. Não, você é um ponto de referência no universo. Você veio nessa vida para servir. O compromisso nosso, se eu não me engano, a Marli falou ali na sua prece, no seu comentário, né? O compromisso nosso é estar aqui para ser bom e fazer o bem. Mas ele nem agradece. Mas nem precisa agradecer. Não saiba a sua mão direito que faz a esquerda. Nem precisa agradecer. Faça em secreto, que em secreto o teu pai retribuirá. Não é verdade? Então, nós precisamos realmente trabalhar essas deficiências morais, esse caráter nosso ainda maculado, para que a gente possa vislumbrar no horizonte a regeneração. E a gente aprende que o nosso planeta está classificado como um mundo de provas e expiações. Eu sou do tempo, falando assim, dá a impressão que eu sou um centenário, né? Mas eu estou quase lá, gente, estou quase lá. E eu vou fazer uma referência aqui, e o meu amigo também está quase lá. Eu sou do tempo de evangelização infantil, aí no Caminho da Luz, o outro prédio. Naquele tempo, a gente ouvia alguém falar assim, olha, o nosso planeta é de provas e expiações, é um planeta de sofrimento. É, mas está chegando um planeta aí, o chupão, que vai levar aqueles que estão perturbando o nosso planeta para que o nosso planeta se transforme. Não é mesmo, Alfredo? Não era assim que a gente ouvia? Pois é. Então, provas e expiações é onde o mal predomina e nós estamos numa fase de transição para mundos de regeneração, onde o bem impera. Mas ainda tem alguns resquícios lá, mas o bem impera. Hoje aqui não, hoje aqui o mal impera. E dá até a impressão que não existe o bem, mas existe. E como existe. E nessas condições, tendo que reinar na terra o bem, necessário é que sejam dela excluídos os espíritos endurecidos do mal e que possam atrapalhar a sua ascensão. Aqui tem um exemplo muito característico, a de Capela, né? A gente não vai comentar nada, só fazer essa citação que muitos conhecem. Constelação de Cocheiro, o planeta Capela, né? Há 4 bilhões e 800 milhões de anos atrás, estando nessa fase de transição. Então, nós permanecemos na Terra para nos melhorar. Ninguém renasce aqui, ninguém tem a reencarnação para não se aperfeiçoar. Deus não teria isso como que eu poderia dizer, nas suas atividades para nós, não é bem isso? Me fugiu o termo. De que renascesse alguém aqui para se perder, em hipótese alguma. Reencarnação é lei divina. E como lei divina, prevê o bem. Então, a gente renasce aqui para melhorar.
Mas, chegado o momento em que, pelo progresso moral de seus habitantes, o globo terráqueo, a nossa Terra, o nosso planeta, tem que ascender na hierarquia dos mundos. A Terra também está nesse contexto evolutivo. Então vai ser interdito para alguns como morada. Morada a espíritos que não hajam aproveitado os ensinamentos que uns e outros se achavam em condições de estar aqui e receber. Por isso que lá atrás eu disse, na hora da separação, lá os pescadores sentados na praia, deitaram os bons através dos seus frutos no cesto e deitaram os ruins para fora, porque eles não aproveitaram. Acrescentando, fim do mundo poderá ser entendido, então, como o fim de um ciclo evolutivo, quando desaparecerá da Terra tudo aquilo que for contrário à moral e à justiça trazidas por Jesus no seu Evangelho e reveladas pela doutrina dos Espíritos. E Jesus, como governador espiritual do planeta, eu acredito, estou convicto, preside e presidirá essas transformações, auxiliado pelos seus servidores, os espíritos puros, os anjos citados na parábola. E aí chegamos no último versículo. E lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá choro e ranger de dentes. O Cristo usou várias vezes isso, hein? Mateus, Marcos, Lucas e João citam com frequência. Mormente quando ele curava alguém, né? Vai, meu filho, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Porque senão será lançado no fogo e não sairá dali, enquanto não pagares o último ceitil, chorando e rangendo os dentes. Citações, sinalizadores para nos orientar, não é mesmo? É o semáforo, o Evangelho é o semáforo luz verde para nós. Livre passagem, sem o perigo do acidente. Fornalha de fogo. Fornalha de fogo pode ser interpretada como símbolo dos mundos inferiores, onde os espíritos terão que se depurar entre lágrimas e dores. Não foi o que aconteceu lá com os capelinos? Já estava naquela fase de transição para mundos de regeneração e vieram aqui no mundo que estava nascendo. Vem para cá, entre lágrimas e dores, ou são lançados em mundos inferiores, entre lágrimas e dores, até que consigamos merecer o acesso a um mundo melhor. O pranto e o ranger dos dentes, eu também acredito que sejam as provações amargas que os espíritos endividados perante a lei de Deus e a si mesmos deverão passar. Tudo passa. É assim que a gente ouve. Isso também passa.
E para alguns demoram a passar, né? Para alguns demora a dar esse starter aí para sair do marca-passos e iniciar uma caminhada redentora, né? Mas que passa, passa. Ninguém vai ficar eternamente em regiões de sofrimento. Ninguém. Numa próxima oportunidade, se tiver aí a honra de novo convite, de repente eu traga a parábola da ovelha perdida. Eu já fiz uma citação dela lá no começo. E nessa parábola, a gente aprende que penas eternas, outra vida, hein? É um artifício daqui e atribuído a Deus. Deus não se concebe, como a gente aprende ali no início do Livro dos Espíritos, um ser, uma inteligência suprema, com todos os seus atributos incomensuráveis, que vai passar por um momento, por um descuido de castigar um filho. Isso não é peculiar de uma entidade como a gente aprende com o Espiritismo. Isso é peculiar do ser humano ainda imperfeito, que para aplicar as correções aqui, às vezes castigam. Mas Deus não. E ele deixa por conta de todos nós, não é verdade? Respeita o nosso livre-arbítrio. Dizem que ele nem interfere, porque fica ali, gravado em nossa consciência, para as futuras reparações. Então, quando eu me refiro à parábola da ovelha perdida, eu vou lá já na conclusão, para não tomar mais tempo. Quando Cristo diz palavras iluminadas, tem mais júbilo no céu um pecador que se arrepende do que 99 justos que não precisam de arrependimento, porque não é da vontade do Pai Celestial que se perca um só destes pequeninos. Aí eu digo, com essas palavras, Jesus construiu uma lápide de algumas toneladas e sepultou as penas eternas. Nós passaremos, nós repararemos, nós caminharemos e ascenderemos à perfeição. E o mérito será nosso. Com a ajuda de Deus, a ajuda de Jesus, a ajuda do nosso anjo da guarda, da nossa vontade, boa vontade, caminhar. Então, por isso que a gente ouve mormente na doutrina: meu filho, tenha fé, acredite, isso passará. Passa a coisa boa, passa as coisas que não são tão boas, mas todas passam. A única coisa que não passa é o amor que Deus tem por todos nós. Mas nesse momento de transição, porque passa o nosso planeta, então caracteriza-se uma aferição de valores morais e de impulsos progressivos da inteligência humana, marcados, sim, por prantos e ranger de dentes, necessários ao processo de transformação da humanidade. Ainda na sexta-feira, a gente desenvolve um trabalho aqui que nós chamamos de pauta de socorros, e fazendo
no começo lá, uma leitura para a harmonização do ambiente. Eu até falei para esqueci o nome do companheiro lá de Santos, que eu uso o MIT, né? Fazendo a harmonização. Eu falei o seguinte, que a dor, conforme os amigos, é o último recurso da justiça divina. O último recurso. Porque ele não castiga. Ele dá oportunidade. Olha, você tem um passivo aí, mas você pode amenizá-lo. Vamos trabalhar no bem. Vamos fazer o bem. Vamos procurar aí ser solidários, né? E se a gente vai passando por todas essas oportunidades e não faz, vai chegar o momento da dor. E a dor reconduz a máquina descarrilada para o trilho principal. Não tem como. Então, prantos e ranger de dentes são necessários ao processo de transformação da humanidade. Não precisaria, mas é, por causa de nós mesmos. Então, nesse sentido, é preciso aprender a glorificar as tribulações, evitando-se de lamentá-las. Ah, mas é difícil, né, minha gente? Encarnado, você glorificar a dor, ler aquele versículo que Deus marcou com selo da dor todos nós, é difícil, né? Uma dorzinha de cabeça que se apresenta, a gente já corre atrás lá do dipirona, né? Quem quer sentir dor? Aí, numa mesa mediúnica, a gente ouve ali o relato de um espírito. Abençoada foi a dor que me envolveu naquele momento, porque se eu não tivesse tido aquela dor, eu não teria saído do lugar, teria permanecido com os mesmos vícios, defeitos, imperfeições. A dor é um aguilhão que faz a gente movimentar na direção de Deus. Não é verdade? E outra coisa, hein? Nas minhas pesquisas aqui eu encontrei. Recordemos que a tribulação produz fortaleza e paciência. E, em verdade, ninguém encontra o tesouro da experiência no pântano da ociosidade. Não é verdade? Tem uma historinha, não sei se enquadra muito aqui, mas me ocorreu agora. Um monge e os seus discípulos fazendo a peregrinação aí, fazendo as visitas. As suas visitas chegaram num sítio. Não é bem assim, mas não estou me recordando com todas as letras lá, mas o sentido é esse. Chegando num sítio lá, encontrou um sítio descuidado, um sítio abandonado, né? E aí, conversando lá com o dono, ele falou, tá bom aqui, tá tudo bem, eu tenho uma vaquinha aqui que dá um leite para a gente aqui, nos sustenta, e a gente vai levando a vida que Deus quer. Ah, a vida que Deus quer. Aí o monge despediu, saiu com os discípulos, e ao sair, falou para os discípulos, empurre aquela vaquinha naquele despenhadeiro ali. Toca ela para lá. Mas, Senhor, é o ganha-pão deles. Empurre. Empurrou. Passada uma temporada, o monge, refazendo as viagens, chegou lá no sítio. Nossa, se deparou agora com uma coisa extraordinária. Tudo organizado,
tudo pintado, tudo limpinho. Aí ele falou, o que aconteceu aqui? Aconteceu que a vaquinha que dava o sustento para nós aqui, caiu lá no despenhadeiro, morreu, e nós fomos obrigados, para sobreviver, a tomar umas certas atitudes aqui, né? E está aí. Então precisa empurrar a nossa vaca no despenhadeiro para que a gente tome uma atitude, né? Então, a experiência, ela não nasce na ociosidade, não. A experiência nasce no nosso trabalho, na nossa vontade de conquistar, na nossa vontade de evoluir. É necessário acordar com o dia. E aqui eu lembro Jesus de novo, né? Ou seja, estar atento aos sinais que estão nos apresentando. Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz do mundo. Mas se andar de noite, tropeça, tropeça, porque nele não há luz. A existência terrestre é passagem para a luz eterna. O objetivo é esse. É aumentar a nossa luminosidade. Da manjedoura ao Calvário, tracei-vos um caminho de luz. Quem me seguir, jamais andará nas trevas. Então, meus amigos, concluímos que estudar é uma exigência imperiosa da necessidade de melhorar, conhecer e viver na intensidade a doutrina espírita e o Evangelho de Jesus, e expressarmos a nossa gratidão a Ele, Jesus, por nos ofertar ensinamentos tão sublimes, tão oportunos, que garantem a nossa felicidade, como estes que ora acabamos de apreciar. Minha gratidão pela presença de todos. E que